Boa tarde, queridos. Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 3, no versículo do 1 ao 7. João 3, do 1 ao 7. Diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, que é uma coisa de rabino, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Vamos orar, pedindo para que o Senhor esteja nos abençoando. Pai, nessa tarde nós te louvamos, te engrandecemos, fala conosco, ministre em nosso coração, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que o Senhor esteja ministrando, Deus, em cada coração. É que nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu, era uma religião que tinha lá em Israel, né, dos fariseus. Ele era um dos principais dos judeus. Ele foi encontrar com Jesus de noite. Por que ele foi de noite? Porque ele não queria que ninguém visse ele. Ele não queria que ninguém visse ele. Ele estava com vergonha. Já pensou alguém me vendo aqui, né, conversando com Jesus? Então ele foi de noite. Olha que esperto. Tudo indica que ele era um rabino. Então, por ele ser um líder religioso, fariseu, ele não queria que ninguém visse ele. Mas algo intrigou Nicodemos. Por quê? Porque ele viu Jesus fazendo milagres, não é? Ele percebeu que Jesus não era um homem qualquer, pelos milagres que ele fazia, que Jesus fazia. Então, ele era um homem, olha só, ele era um homem religioso. Ele não era um bandido, ele não era um pecador da pior espécie, ele era um homem religioso. Mas mesmo ele sendo religioso, ele estava fora, né, do céu. Ele não podia entrar no céu, ele não podia ter o direito da vida eterna, porque ele tinha que nascer de novo. Jesus disse para ele assim, João 3,3, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então hoje, irmãos, nós vamos falar da importância do novo nascimento. É muito importante nós nascermos de novo. Se você já entende o que é o novo nascimento, parabéns, você vai reforçar. E você que não sabe o que é o novo nascimento ainda, vai te dar clareza para você entender a importância de nascer de novo. Então Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Ele não entendeu nada. Ele disse: como que pode um homem sendo velho nascer de novo? Como pode um homem sendo velho nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe. Foi até ridículo, né, a resposta dele, né? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e sair de novo. Ele não entendeu nada. Então o que é o novo nascimento? E nós precisamos entendermos, porque muitas vezes a igreja peca muito por não, muitas vezes, ensinarmos os ensinos fundamentais, né, elementares do Evangelho. E o novo nascimento é um deles. Olha só, ele não entendeu nada, e Jesus explicou o que era o novo nascimento. Então Jesus, lá em João 3,6, falou assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus trouxe mais clareza, o que é nascido da carne vai ser carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus orientou a sua igreja a ir e pregar o Evangelho, justamente por causa do novo nascimento. Quem crer e for batizado será salvo. Olha o que diz Marcos 16,15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então esse crer e ser batizado é o novo nascimento. Quando eu creio em Jesus e consolido isso com o batismo, isso se torna um novo nascimento. E vamos explicar um pouquinho mais. Olha só, há uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Quem é você?
Quem é você? Você é um espírito. Fala comigo, eu sou um espírito. Então você é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós lemos domingo passado, lembra do domingo passado que nós falamos das memórias, falamos que né, o espírito, alma e corpo também, que a obra foi feita no nosso espírito, já foi feita, né, quem nasceu de novo, mas a nossa alma precisa ser transformada. O grande problema é a nossa alma, por isso nós temos que trazer as memórias, aquilo que nos dá, trazer a memória que nos dá esperança, Lamentações 3:21, e vimos como nós podemos empilhar novas memórias. Agora, olha só, você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então, quem é você? Você é um espírito. Muitas vezes você só olha o seu corpo, na realidade, né, você é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Quando Deus criou o homem, presta atenção, queridos, o espírito do homem, com um M minúsculo, espírito do homem, estava conectado com Deus. Então, olha só, o espírito do homem era perfeito. Como perfeito? Perfeito em santidade, perfeito em justiça. Então o homem era perfeito em santidade e justiça. É por isso que quando Deus criou o homem, o que aconteceu quando Deus criou o homem? Ele descia toda a viração do dia, toda a tardezinha. Havia uma conexão entre o homem e Deus. Por quê? O espírito do homem estava vivo. Ele tinha ali conexão com Deus, porque o seu espírito estava vivo. Ele tinha conexão com Deus. Ele era perfeito no seu espírito, em santidade e justiça. Olha só, santidade e justiça no seu espírito. Então o homem era perfeito, ele tinha conexão com Deus. Ele poderia se conectar com Deus pelo seu espírito, porque é o espírito do homem que se conecta com Deus. É o espírito do homem que se conecta com Deus. Agora olha só. Mas, quando Adão ele comeu da árvore que não era para comer, ele desobedeceu e pecou, quem morreu? O espírito de Adão. Adão se tornou um pecador e o seu espírito morreu. Por isso que Deus falou para Adão, no dia que você comer, certamente morrerás. Deus não mentiu, mas ele não morreu fisicamente. Porque como ele comeu o fruto, ele morreu, mas não fisicamente, mas ele morreu o quê? Espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. Agora, presta atenção, então Adão morreu espiritualmente. O que aconteceu com ele? Ele foi expulso do jardim do Éden, não é? Ele não tinha mais acesso a Deus. Acabou aquele acesso que ele tinha com Deus, né? Aquele acesso do jardim ali, da presença. Então o pecado de Adão passou a todos os homens. Adão foi o primeiro homem. Assim a morte passou a todos os homens, por quanto todos pecaram. Olha só Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem, irmãos? Vou ler de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Fala comigo bem forte. Adão. Para você acordar quem está dormindo. Fala, Adão. Ô, irmão, vocês nem almoçaram hoje? Quem não almoçou aqui? Levanta a mão. Todo mundo almoçou. Então vamos lá, fala comigo. Adão. Ô, glória, agora o vizinho acordou ali, irmãos. Presta atenção, portanto, assim como por um só homem. Por que um só homem trouxe o pecado para a humanidade? Porque Adão era o primeiro. Adão era o representante legal da humanidade. Ele foi o primeiro homem. Então, portanto, assim como por um só homem. Presta atenção aqui, irmão, deixa eu explicar algo para você. Nós acreditamos na Bíblia. A nossa fé é baseada na palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Então a palavra de Deus, irmãos, ela nos dá segurança. Por que pessoas oram em línguas hoje? Porque a palavra de Deus diz, em meu nome falaram novas línguas. Por que nós expulsamos demônios hoje? Porque a Bíblia diz que Jesus já derrotou os demônios e nós temos autoridade no nome de Jesus. Por que nós oramos por cura e as pessoas são curadas? Porque a Bíblia diz que Jesus já levou todas as nossas enfermidades e nós oramos e as pessoas são curadas. Então o que a Bíblia diz é o que nós acreditamos. A nossa fé, irmãos, não está baseado no achismo. Mas eu acho que é isso. Não, mas porque achou lá no meio do mato, e aquilo que achou no meio do mato é a verdade. Não, irmãos, tem nada de achar não. Aqui é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra mas não foram homens que escreveram a Bíblia, foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa fé é baseada na palavra de Deus. Glória a Deus.
Jesus, ele diz lá, Deus, ele diz na sua palavra, eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é sustentada pelo próprio Deus. Foram 40 autores que escreveram a Bíblia, 66 livros da Bíblia, e num prazo de 1.600 anos, e a Bíblia não se contradiz. A Bíblia, irmãos, é um milagre. Tem profecias lá, irmãos, que 700 anos, que falou que a virgem conceberia. E a virgem, depois de 700 anos, a virgem concebeu. Tem profecia, irmãos, de 500 anos, 300 anos, que se cumpre. Filho do Luiz, mãe Larissa. Filho do Luiz, mãe Larissa. É isso? Luiz. Filho Luiz, a mãe Larissa. Berçário. Está indo lá. Ô glória. Então, queridos, olha só. Então, a nossa fé é baseada naquilo que a Bíblia diz. Não é? E daqui a pouco, então olha só. Nós estamos pregando aqui, irmãos, não é o que eu acho. Né? Não é nem o que você acha. É o que a palavra de Deus diz. Então assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado de Adão entrou o quê? Fala comigo, morte. Que morte é essa? Espiritual. Todo mundo morreu. Assim também a morte passou a todos os homens. Todos os homens, todos. Todos e alguns ou todos? Todos. Porquanto, fala comigo, todos pecaram. Então olha só, todos morreram. Todos. Quando nós nascemos, nós já nascemos com o pecado de Adão. O pecado de Adão faz parte da raça humana. Por isso que Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Porque quem não nascer de novo, ele está com o pecado de Adão. Ele está com o vírus do pecado. Né? Teve aí, como chama, a pandemia que deu aí, como chama, até esqueci o nome dela. Covid, até esqueci do Covid, irmão, olha que benção. Glória. Até esqueci. Né? O Covid, né, irmãos? Né? Que tristeza, muitas pessoas morreram, pessoas maravilhosas, não é? Infelizmente. Mas olha só, queridos, é como fosse um vírus que contaminou a raça humana. A raça humana agora estava contaminada com o vírus do pecado. Então olha só, precisava agora de alguém para ser um antídoto, para vencer esse pecado, para vencer esse vírus. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Jesus então deixou a sua glória, saiu do céu, deixou a sua glória, entrou nessa vida por uma mulher chamada Maria, que era virgem, e o Espírito Santo, irmãos, gerou nela, não é? Ela ficou grávida do Espírito Santo. Por que ela ficou grávida do Espírito Santo? Porque se ela tivesse vindo de uma relação sexual como nós viemos, Jesus também estaria no pecado de Adão. Ele veio do Espírito Santo, para não ser contaminado. Só tem 3 pessoas, irmãos, originais na Bíblia. Originais. Adão, antes do pecado, e Eva, antes do pecado. Depois que eles pecaram, se tornaram igual nós. Pecadores. E Jesus, que Jesus veio também sem um pecado. Só tem 3 pessoas originais. O resto, o pecado contaminou. Só que Jesus, irmãos, ele foi o único que não pecou. Porque Adão, ele trouxe morte. O pecado de Adão trouxe morte. O pecado de Adão trouxe uma sentença. Agora Jesus não. Ele viveu uma vida de obediência. Ele venceu. Ele morreu na cruz, né, para levar os nossos pecados, para nos salvar. Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, também pela justiça de um homem chamado Jesus na cruz, nós podemos ser justificados. Então o que Deus estava dizendo, que Jesus estava dizendo para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. Se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. Por quê? Porque todo homem, irmãos, pode uma pessoa ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa formada, uma pessoa gentil, que ajuda os pobres, ela dá toda a fortuna dela para os pobres, isso é maravilhoso, é nobre. Porém, irmãos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ir para o céu. O pecado, por isso que Jesus disse para nós pregarmos o evangelho também. O pecado trouxe então a morte espiritual a todo homem. Olha só Romanos 3:23, para confirmar. Porque todos o quê? Pecaram.
e destituídos. Essa palavra, irmão, significa separados. Estão da glória de Deus, ou então da presença de Deus. Olha, todos pecaram e foram separados, destituídos, foram, colocados de lado da presença. Ninguém pode ter agora acesso porque desconectou. É igual o Wi-Fi que caiu. O Wi-Fi não tem sinal. O homem perdeu o sinal, né? Está sem sinal, perdeu o sinal. O sinal de Deus. Perdeu o sinal. Depois do pecado começa então a religião. O que é religião? Porque a palavra religião significa religar. Então o homem desconectou, não tem mais conexão, o homem começa a buscar a Deus, através de, antes do pecado Deus vinha até o homem, depois do pecado o homem precisa ir até Deus. Então o homem começa a buscar a Deus com ofertas, com orações, porque ele tem necessidade de desconectar com Deus novamente. Então a religião é isso, o homem querendo se religar com Deus de novo. Mas irmãos, só tem um que nos religa com Deus. Quem é? Jesus. Nenhuma igreja pode salvar ninguém, queridos. Sabia que nenhuma igreja pode salvar ninguém? Nenhuma igreja pode salvar. Se alguém está falando que a igreja dele salva, essa pessoa, irmãos, é uma pessoa mentirosa. Mentirosa. Nenhuma igreja pode salvar ninguém. Quem nos salva é Jesus. É Ele que nos religa com Deus. Glória a Deus. Nós temos que ter um nome por causa do CNPJ, por causa da Justiça, da Receita Federal, tem que ter um nome, tem que ter CNPJ, tem que ter, mas é por isso, porque na realidade, queridos, só tem uma religião que é Jesus, só Ele que nos religa com Deus. Então tem muitas igrejas que batem no pé e falam, essa aqui é a certa, essa aqui é a certa. Irmãos, se você ouvir falar nisso, cai fora, porque tem uma idolatria aí na placa. Tem uma idolatria. A igreja boa, irmãos, é aquela que prega Jesus, aquela que prega a palavra de Deus, aquela que vive segundo a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então tem muitas igrejas maravilhosas aí, não é? Não tem uma igreja só certa, né? Porque tem gente que fala assim, não, essa igreja aqui, ó, é a faculdade, o resto é é o ginásio. Misericórdia. Olha só, o homem foi criado para adorar. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar outras coisas ou até ele mesmo, vivendo uma vida totalmente egoísta, porque o homem foi criado para adorar. Então, muitas vezes, irmãos, ele não vai adorar coisas, mas ele vai adorar ele mesmo, a vida dele, o prazer, o materialismo, sabe, coisas da sua vida que ele vai viver somente para ele mesmo. Por isso que Jesus diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, por amor de mim. Então o que é o Evangelho? Jesus, ele veio na cruz para que você aceite a Jesus, venha nascer de novo, para que o teu espírito que morreu, seja agora recriado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo com E maiúsculo, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, vem morar no teu espírito com E minúsculo, e ele recria o teu espírito, e você passa o quê? A nascer de novo, do Espírito. Você nasceu de Adão, que trouxe morte, mas agora você nasce de Jesus, do Espírito, que traz vida. Então o primeiro Adão trouxe morte porque desobedeceu. Jesus é considerado na Bíblia o segundo Adão, e trouxe vida porque ele obedeceu em tudo. Antes do pecado, Deus descia do jardim do Éden para ter comunhão com o homem, antes do pecado. Depois do pecado, olha só, irmãos, eles perdem o direito da presença de Deus. Lembra que no Velho Testamento, irmãos, o pastor Hermes até pregou aqui ontem na Escola do Reino, foi maravilhoso a Escola do Reino ontem, pregou na Escola do Reino que o véu do templo, não é, ele separava o homem de Deus. Havia uma separação, irmão, ninguém poderia entrar na presença de Deus. O povo não tinha acesso à presença de Deus, havia um véu, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali, não é? O véu separava o homem de Deus. Existia um véu do templo que separava o homem de Deus, porque o homem perdeu o direito da presença, porque o seu espírito morreu. Só que depois que Jesus veio, irmãos, um detalhe, olha só um detalhe, eu gosto dos detalhes. Deus criou o homem para ter comunhão com o homem aonde? Fala comigo, jardim do Éden. Então o jardim, irmãos, é um lugar de comunhão, não é? Não é lavoura, a lavoura é para ter lucro, jardim é para se deleitar, não é? É para deleite. A minha mãe avó, ela tinha um jardim lá e conversava com as plantas. Eu falei, mãe, você está conversando com as... Não, eu gosto de conversar com as plantas. Ficar conversando. Quem conversa com as plantas aqui, irmãos? Tem alguém que conversa com as... Mulher gosta de conversar com as plantas, né? Glória a Deus por isso. Mulher mais delicada, né? Mulher toda especial.
Só que quando ele pecou, ele foi lançado aonde? Fora do jardim, porque ele perdeu o dia da presença. Mas quando Jesus ressuscita, onde Jesus ressuscita? Fala comigo assim, jardim do túmulo. Não é interessante, irmãos? O homem perdeu a presença no jardim e restabeleceu no jardim. Sabe que é coincidência? Deus estava dizendo assim, lá atrás vocês perderam a presença, mas o meu filho veio para trazer vocês de volta ao jardim. Era o jardim do túmulo. Eu estive lá em Israel, é um jardim muito bonito. É o jardim do túmulo. Tudo começou no jardim e tudo volta para o jardim da comunhão. Então depois que Jesus veio o véu do templo, quando Jesus disse lá na cruz, está consumado. Irmãos, o pastor Osh pregou ontem na Escola do Reino, e ele dizia assim que, olha o que Jesus disse, lá na cruz, em outras palavras, eu prefiro morrer na cruz do que viver sem você. Não é forte isso? Eu prefiro morrer do que viver sem a tua presença. Porque Jesus morreu para que você tivesse acesso a Ele, a Deus, e fosse morar no céu. Então Jesus está dizendo, eu prefiro morrer do que a viver sem você. Uau! Então depois que Jesus veio, irmãos, o véu do templo foi rasgado de alto. Por que não foi rasgado de baixo para cima? Por que ele foi rasgado de alto para baixo? Porque foi Deus que fez isso. Deus pegou o véu do templo, que antes separava o homem de Deus, e rasgou, dizendo assim, agora o acesso está liberado. Agora, irmãos, agora que você nasce de novo, agora que você pode aceitar Jesus, agora que você nasce de novo, olha só o que acontece. Lembra que Deus visitava o homem na viração do dia? Agora o próprio Deus, Ele vem habitar dentro de você, pelo Espírito Santo. Jesus diz, não sabeis vós, que sois templos do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós. Sabe o que Jesus diz? Aqueles que creem em mim, do seu interior correrão rios de águas vivas. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Existe poder de Deus na sua vida. Queridos, presta atenção, muitas vezes nós não atentamos àquilo que Deus fez na nossa vida. Você está aqui hoje num culto de 4 horas da tarde, louvando a Deus, adorando a Deus, sabe, buscando ao Senhor. Sabe por quê? Porque você nasceu de novo, o Espírito de Deus habita na sua vida. Se não fosse o Espírito de Deus, você não estaria aqui hoje. Se não fosse o sacrifício da cruz, você não estaria aqui hoje. Glória! Deus agora vem morar dentro daquele que aceita Jesus e nasce de novo. Você aceitou Jesus, você nasce do Espírito. Foi isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, não é? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido de Adão é de Adão, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, é é espiritual, aleluia! Você é um espírito, irmão, que teu espírito foi recriado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. O teu espírito agora nasceu de novo, e você vai ver que você agora tem santidade e tem justiça no teu espírito. No teu espírito você é perfeito, sabia disso? Você pode estar complicado aí com a tua alma aí, que nós falamos domingo passado. A tua alma pode estar complicada, mas o teu espírito, Jesus não vai fazer mais nada nele, porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele foi recriado em santidade e em justiça. Lembra aquilo que o homem era? Foi restaurado. Santidade e justiça no teu espírito. Daqui a pouco nós vamos ver um versículo que fala sobre isso. Então Jesus é a solução para todas as pessoas. Esse aqui é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, irmãos. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Não existe outro nome. Somente nós podemos ser salvos através de, fala comigo, Jesus. Esse é o nome mais lindo, mais doce, mais maravilhoso, mais poderoso que existe. O nome de Jesus. Então basta somente crer que Jesus é o Filho de Deus e andar segundo a sua vontade.
Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Quem nasce uma vez, morre duas. Olha só, é um trocadilho aqui só para você pensar um pouco, para você não dormir. Pensa rápido. Quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas, morre uma. Entendeu? Quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas, morre uma. Para você entender. Pastor, não estou entendendo. Olha só, se você nasce uma vez só, você vai morrer duas. Por qual que é as duas vezes você vai morrer? Você vai morrer fisicamente. E se você morrer fisicamente sem nascer de novo, você vai morrer também eternamente. Que é o lago de fogo, o inferno, o lago de fogo. Porque o lago de fogo é o estado final. A pessoa vai para o inferno, depois o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então, morre fisicamente, mas depois vai ter a segunda morte, que é a morte eterna. Então vai ter duas mortes. A Bíblia fala isso, eu vou mostrar para você na Bíblia, que a Bíblia fala da segunda morte. Tem a segunda morte. Agora, se eu nasço duas vezes, eu nasci de Adão, mas eu nasci do Espírito. Eu nasci do Espírito. Aí eu vou morrer uma vez só. Por quê? Eu vou morrer fisicamente, mas quando eu morrer, irmãos, quando eu morrer fisicamente, o que acontece? Eu não vou passar pelo juízo. Eu vou para o paraíso, eu vou para o céu. E a Bíblia diz que a segunda morte não tem poder sobre aqueles que vão para o céu. Amém? Então, explicando melhor. Quem nasce uma vez só, ele nasceu somente de Adão. E não nasceu de novo, que é do Espírito. E quando morrer, vai morrer fisicamente e eternamente. Morrer duas vezes. Então, olha só a segunda morte. A segunda morte é terrível. Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá, é o dano, né? Está dado, né? O dano da segunda, não sofrerá o dano da segunda morte. Qual que é a segunda morte? É a morte eterna. É a morte eterna. E você não foi criado para morrer eternamente. Glória a Deus. Você foi criado para estar no céu com Jesus, para sempre. Olha o que diz Apocalipse 21:8. Mas quanto aos medrosos, o que é um medroso, irmão? Medroso é aquela pessoa que não toma posição diante de Deus, sabe? Não aceita Jesus. Eu não vou dar conta de aceitar Jesus, então eu não vou dar conta de estar na igreja. Ele é medroso. Medroso de romper com o pecado, medroso de assumir que ele é de Jesus, medroso, ele é tímido, a Bíblia diz, alguns textos falam que é tímido, medroso. Irmãos, esse medroso é aquela pessoa, irmãos, que não tem atitude para romper com o pecado, para dizer não para as coisas do mundo. Ele é tímido, medroso. Aos incrédulos, o que é o incrédulo? Aquele que não crê. Eu não acredito nada que o pastor está dizendo, é o incrédulo. Querido, presta atenção, sem fé é impossível agradar a... Nós somos da fé, irmãos, olha para mim aqui, nós somos da fé, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, veio mesmo de uma virgem, veio mesmo, não é, nasceu de uma forma sobrenatural, ele viveu uma vida santa, ele morreu, e a Bíblia diz que ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e vai julgar os vivos e os mortos. Ele é o Senhor das nossas vidas, ele morreu, mas está vivo, ele está vivo, glória a Deus. Queridos, sabe por que isso? Porque nós somos da fé. Eu não sei. Não sabe o que, rapaz? Jesus diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você não precisa ver, você precisa acreditar na palavra de Deus, acreditar naquilo que a Bíblia diz. Você quer ter uma vida vitoriosa? Viva por fé. A Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Se você tiver fé no teu coração, você vai vencer, você vai triunfar, você vai, irmão, receber o galardão da fé. Eu creio na palavra de Deus, eu creio naquilo que Deus disse. Eu não vi, mas eu não preciso ver. Eu creio. Fala, bate no peito e fala, eu sou da fé. Toma identidade, irmão. Fala, eu sou da fé. Amém? Eu sou da fé. Irmãos, teve umas coisas aí que acontecem. Um tempo atrás Deus estava restaurando dente de ouro. Aí eu era novinho na fé, eu falei, mas será que Deus vai se preocupar com dente de ouro? Tinha um pastor orando, e alguns pastores orando, né, num tempo aí, hoje não se vê mais.
E Deus restaurava os dentes com dente de ouro. Eu falei assim, rapaz, será que é verdade isso? Olha a incredulidade, né? Irmãos, eu fui numa vigília a mulher recebeu 14 dentes de ouro. A minha dentista era cristã, falou assim, eu vi, é uma coisa perfeita, é perfeita, a dentista, perfeito. Irmãos, você tem que crer, nós temos que ser da fé. Aí eu comecei a orar por dente de ouro também. O irmão falou que recebeu, aleluia. Tem um pastor que veio numa igreja, né, onde eu era pastor, não era pastor ainda, eu era líder de jovens lá. Ele orava para as pessoas emagrecerem. As irmãs falaram, pastor, traz esse irmão aqui. Irmãos, diante do Espírito, eu estou diante do altar, ele orava, as pessoas emagreciam. Eu tinha uma Bíblia desse tamanho que minha mãe tinha me dado, a irmã colocou a Bíblia assim, ó, na calça dela, emagrecia. A mulher do pastor, que era minha pastora lá, ela foi orar para uma mulher que tinha um seio fafá de Belém assim, ó. Ela estava orando, eu estava do lado, irmãos, eu estava do lado dela. Ela orou, Senhor, ela viu o pastor orando e as pessoas emagrecendo. Senhor, ela queria diminuir, irmãos, o seio. As mulheres que hoje querem aumentar, né, irmão? Ela queria diminuir. Ela orou, irmãos. Irmãos, eu vi, não o seio dela, irmãos. Eu vi, o seio dela diminuiu, o sutiã dela caiu. Irmãos, eu vi, ninguém me contou. Tinha acabado o culto, nós estávamos assim, ó, orando assim, depois do culto. Ela orou, e o seio diminuiu. O sutiã dela caiu, teve que dar um nó. Sabe por quê, irmãos? Deus é o Deus do impossível. Ele cura a AIDS, Ele cura o câncer. Ele dá vista aos cegos, Ele é o Deus todo, Ele criou tudo. Nós precisamos parar de ser incrédulo. Glória a Deus. O incrédulo, eu não acredito. Isso aí não. Irmãos, você é da fé. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus morreu no teu lugar. Que ressuscitou o terceiro dia. E que aqueles que aceitam a Jesus, meu irmão, vão ter o direito da vida eterna também. É a Bíblia que diz. Olha só, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é, olha a segunda morte, não tem segunda morte? Agora, olha só, irmãos, o medroso está na categoria do homicida. Para Deus é a mesma coisa, não se posiciona, não vou dar conta de batizar não, medroso, frouxo. Tem uns irmãos que querem morrer, irmão. Vou me matar, vamos pular da ponte. Mata para o mundo, rapaz. Seja homem e fala, eu vou viver para Jesus, porque a vida que você está dando não está prestando. A vida que presta é a vida do propósito, que você vive para Deus. Você é cabra macho, em vez de pular da ponte, fala assim, a partir de hoje eu vou viver para Jesus, e vou viver meu propósito, aleluia. Não é cabra macho para pular da ponte, então morre para o mundo, diz não para o pecado. Os medrosos, os incrédulos, eu não acredito. Incrédulo. O incrédulo para Deus é o mesmo do que abominável, é mesmo do que o homicida, é mesmo do que o adúltero. O incrédulo, irmãos, vai ser lançado lá no lago de fogo, que é a segunda morte. Você tem que ser da fé. Glória a Deus. E está esquentando, irmão. Daqui a pouco esquenta mais. Quem nasceu duas vezes, nasceu de Adão, natural do pecado, né? Mas se alguém nascer de novo de Jesus, do Espírito, vai morrer somente fisicamente, porque você vai morrer uma vez só. A segunda morte não tem poder sobre nossas vidas. Presta atenção, a segunda morte não vai ter poder sobre a minha vida e sobre você. Quem é de Jesus, quem nasceu de novo aqui, irmãos? Irmãos, a segunda morte não é para quem nasceu de novo. A segunda morte é para quem nasceu uma vez só. Mas ele estará com Deus para sempre, por isso vai morrer uma só vez, só a morte física, se Jesus não voltar, né? Quando aceitamos a Jesus, podemos ter a certeza da vida eterna. Pastor, eu posso ter certeza da vida eterna? Pode. Olha só João 5,24. Em verdade te digo, que quem ouve a minha palavra, quem está ouvindo a palavra de Deus aqui hoje nessa tarde? Parabéns, você está aqui hoje, hein, ouvindo a palavra. Jogo do Palmeiras, você está aqui, hein? Parabéns, aleluia. É porque vocês não... Quem está aqui não é palmeirense, né? Deve ser, o Crisão é palmeirense. Está palmeirense também. Então, amém. Vocês,
são mais apaixonados de Jesus do que o Palmeiras, aleluia. É verdade que quem ouve a minha palavra, você está ouvindo a palavra, e crê naquele que me enviou, Deus enviou Jesus, tem a vida eterna. Tem ou vai ter? Tem, está no presente, eu já tenho. Irmãos, você nasceu de novo, você tem Jesus, você já tem, está depositada no seu espírito. Lembra do teu espírito é santo e justo? Agora, ele foi recriado. A vida eterna, você já tem ela. E não entra em juízo, não vai entrar em juízo. Lembra do juízo da segunda morte? Você não entra em juízo. Você não vai entrar. Quando você morrer, irmão, olha o que vai acontecer. Vou mostrar para você na Bíblia. Quando você morrer com 90 anos, aleluia, tomo posse, aleluia. Quando você morrer, o que vai acontecer? Os anjos vão pegar você. Lembra que você é um espírito. Eles vão pegar você. Você é um espírito e possui uma alma, né? E o corpo vai ser um corpo glorificado. Eles vão pegar você e vão levar para o céu. Os anjos vão te receber e vai levar você para o céu. E nós estaremos para sempre com Jesus, com Deus. Agora, morreu uma vez só, desce. Morreu 2 vezes, sobe, né? Nasceu de novo, sobe. Nasceu uma vez só, morreu. Irmão, desce. Vai para o inferno. E vai ser julgado, segundo a palavra de Deus. E vai passar a eternidade longe de Deus. É o que a Bíblia diz. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz depois da morte. 1 João 5,13. Essas coisas vos escrevo a vós que crês no nome do Filho de Deus. Ó, quem crê no nome do Filho de Deus aqui? Para que saibais que tendes a vida eterna. Deus, Ele quer que você saiba que você já tem a vida eterna, através do novo nascimento, através de Jesus. Lembra que lá no jardim tinha uma árvore que eles não poderiam comer? Quem lembra que no jardim tinha uma árvore que eles não podiam comer? Quem lembra? Qual que era a árvore? Fala comigo, árvore da vida. Se eles comessem daquela árvore, eles viveriam eternamente. Hoje, quem que é a árvore da vida? Hoje a árvore da vida é Jesus. Hoje você pode desfrutar dele, se alimentar dele. Ele é o pão do céu. Ele é a água da vida. Jesus diz, eu sou o pão do céu, quem comer de mim jamais terá fome. Eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. Porque ele é a resposta para o homem. Então Jesus, olha o que Jesus veio fazer. Ele veio nos conectar com o Pai novamente. Jesus veio fazer 2 coisas aqui para nós, irmãos. 2 coisas que Jesus veio fazer. Primeiro, nos conectar com Deus novamente, em comunhão, reconciliação. Segundo, resolver o problema da eternidade. Então, 2 Coríntios 5,18. Mas todas as coisas provêm de Deus. Olha, todas as coisas provêm de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo. Quem que nos reconciliou consigo mesmo? Deus, por meio de Cristo. Então, olha só. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vou repetir de novo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Além de você ser reconciliado com Deus através de Cristo, Ele te deu o ministério da reconciliação. Olha para mim aqui. Eu e você temos um ministério. É por isso que você tem que chamar as pessoas para vir para a igreja. Você não pode guardar isso para você. Você não pode guardar isso para você. Amém? Você tem o ministério da reconciliação. Olha só Colossenses 1:22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Agora, olha só. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte. Quem morreu? Jesus, o segundo Adão, a fim de perante ele vos apresentar, olha só, santos, sem defeito e irrepreensíveis. Aonde que é isso? Você é irrepreensível, sem defeito? É. No seu espírito. Lembra que quando você nasceu de novo, o seu espírito se tornou santo e justo.
você agora é santo, sem defeito, irrepreensível. Sabe por quê? O que Deus tinha que fazer no seu espírito, foi feito na cruz, através de Jesus. Ele recria o teu espírito. Você agora é perfeito, no seu espírito novamente. É por isso que agora Deus habita em você. Porque no teu espírito você é perfeito. O que tem que trabalhar agora? Domingo passado. Irmãos, vai lá, no YouTube da igreja, no Facebook da igreja, assista de novo as mensagens. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? O campo de batalha da mente. Tem hora que você precisa ver, é tudo de graça. Você precisa ouvir mais de uma vez uma mensagem. Você precisa entender muitas vezes que agora, no teu espírito, você já é perfeito. Pastor, por que eu tenho alguns problemas? O problema agora é a tua alma. Tem que ser trabalhado a tua alma. Agora é os traumas, é as coisas que você aprendeu, as crenças erradas que você crê, que você vai ter que transformar pela renovação da sua mente, que é a tua alma. Amém? Então Jesus contou uma história, olha só, irmãos, essa história para consolidar, para nós fazermos o fechamento, que alguns dizem que não foi uma parábola, mas sim, foi uma história real. Lucas 16, 19, 31. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Irmãos, havia um rico, o cara morava numa mansão, tinha uma vida maravilhosa, amém? Condomínio fechado, e andava de Ferrari. Nos nossos dias seria isso. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, a qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então tinha outro pobre lá, lascado na vida, desempregado, que não tinha nada. Mas olha só, veio a morrer um mendigo, e foi levado, olha só, quem levou ele para o céu? Fala comigo, anjos. Olha os anjos aqui. Quando nós morrermos em Jesus, irmãos, se nós morrermos, os anjos vão vir e nos levar para o céu. Então ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, morreu os dois. O rico e o Lázaro. Alguns dizem que isso aqui não é parábola porque Jesus deu nome. Deu nome. Ele não falou o nome do rico, né, irmão? Senão a gente ia cutucar o rico lá no inferno, né? Mas o Lázaro, Jesus até nas histórias ele era sábio, né? Mas o Lázaro está no céu. Olha o que aconteceu. O rico, no Hades ou no inferno, que é a mesma coisa, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, irmão, o rico, quando ele morreu, em estado, olha só, irmãos, ele já tinha morrido. Ele estava no estado consciente. Ele morreu no estado, ele sabia, ele estava sendo atormentado. Não é assim, irmão, quando a pessoa morre? Quando a pessoa morre, o que a gente fala para ela? Descansou nos braços do Pai. Irmãos, eu sei que a gente quer fazer. Aliás, irmão, quando a pessoa morre, a pessoa fica boa, né? Todo mundo que morre fica bom. Não sei se a gente quer consolar os vivos, né, irmão? A gente, não, descansou. Mas, irmão, a história aqui é que esse cara não descansou. Onde que ele estava depois que ele morreu? Sendo atormentado. Irmãos, quem contou essa passagem foi Jesus, não foi Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus veio do céu. Jesus, ele é o próprio Deus, ele veio do céu. Ele sabe que ele veio da eternidade. Não é qualquer um, não é um Zé Mané dizendo. É o próprio Jesus. Ele sabe o que está dizendo. Lázaro, irmão, estava sendo atormentado. Estava em tormento. E olha só, irmão. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou sendo atormentado nessa chama. Sabe o que eu vi aqui, irmão? Que o rico, até no inferno, ele quer mandar. Ele queria mandar em Lázaro, sem vergonha. Ele queria mandar manda ele, ó, ele está acostumado a mandar, manda ele, refrescar a ponta do dedo dele e refrescar a minha língua aqui, que eu estou sendo atormentado. Fala para ele. Irmãos, não perdeu a pose, né? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa tomar cuidado, querido, com a sua vida espiritual. Porque assim que você nasceu de novo, você não pode deixar morrer a sua vida espiritual, apagar a lamparina, sabe?
não sentir mais a presença de Deus, deixar de frequentar a igreja, deixar de permanecer na tua fé. Você tem que ser da fé, você não pode ser mais ou menos. Você tem que ter convicção de quem que te chamou, de quem é Jesus. Você tem que ter convicção da palavra de Deus. Você tem que ter convicção, meu irmão, da eternidade. Você tem que ter convicção. Sabe qual que é a diferença entre opinião e convicção? A opinião eu mudo de ideia, é uma opinião. Agora convicção, eu morro por ela. Convicção é algo que eu morro por ela, eu tenho convicção. Isso se chama fé. Fé verdadeira. Olha que Abraão disse. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo. Quer dizer, não tem como você passar daqui para lá. Irmão, olha para mim aqui, ó. Deixa eu esclarecer uma coisa para você. Depois que alguém morre, não tem como ela mudar de situação. Quando ela morreu, se ela nasceu de novo, ela vai para o céu. Se ela não nasceu de novo, ela vai para o inferno. Não tem como, pode acender vela, não tem purgatório. A Bíblia não diz que tem purgatório. Não tem purgatório. Não tem. Pode procurar que não tem. Não tem reencarnação. Pode procurar. Não tem. Hebreus 9:27. Cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. É uma vez só. É uma vez só. Não tem reencarnação. Ah, pastor, irmãos, você pode até achar que tem, mas a Bíblia diz que não tem. Você pode até crer que tem, mas a Bíblia diz que não tem. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma só vez. E até um contraditório, né? Se vê reencarnação, o mundo era para ser melhor. Está cada vez pior. Então olha só, é a ressurreição dos mortos. Depois que a pessoa morre, é a ressurreição. Depois coloca na tua Bíblia lá, quem tem Bíblia, coloca lá, ressurreição dos mortos. Você vai ver, você vai se assustar. Como que a Bíblia fala sobre ressurreição. Que uns vão ressurgir para a vida eterna, outros para a morte eterna. É ressurreição. Não tem reencarnação, é ressurreição. Vai ressurgir para ser ou galardoado no céu, ou condenado. Então, além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem o de lá passar para nós. Disse-lhe então: rogo depois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Irmão, olha isso aqui, irmãos, olha isso aqui, ó. Olha o que ele disse: porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. O cara morreu e sabia o que estava acontecendo aqui na terra. O cara morreu e sabia o que estava acontecendo aqui na terra. Ele sabia, ele estava em estado de consciência. Tinha 5 irmãos, e ele sabia que o irmão dele, se não avisasse eles, ele ia para aquele lugar também. Irmão, você que está vivo, você não pode deixar, você tem que avisar as pessoas. Você já avisou teus irmãos? Você já avisou tua mãe? Já avisou teu pai? Teus amigos Irmãos, um dia, Deus falou para mim assim, falou para um rapaz, falou para mim assim: vai num vizinho que tem aqui. Vai nele e fala do meu amor para ele. E eu demorei, irmão. Eu demorei. Eu falei, não, eu vou pegar um dia ele e vou falar com ele. Irmão, ele morreu. E eu não falei com ele. Embora que ele ouviu os louvores, né, irmão? Ouviu os louvores, ouviu a pregação. Mas muitas vezes você tem que ir pessoalmente e falar: cara, é isso aqui, ó. Eu vi o Dag Hughes-Mills, que ele é um médico e um pastor muito famoso. A igreja dele tem 15 mil pessoas, só uma igreja dele só. Ele falou que ele estava numa reunião de presidentes, chefes de Estado, e o Espírito Santo falou para ele, uma pessoa falou: vai lá e fala para ele, meu amor. Ele chegou para o rapaz e falou assim: Deus diz, necessário vos é nascer de novo. E o cara, não sei se ele era desviado ou não, ficou bravo com ele, quis nascer de novo, não sei da quanto. Irmãos, deu acho que 2 meses, ele morreu. Queridos, se você acreditar na palavra de Deus, é muito sério o que nós estamos falando aqui. Porque está falando de eternidade. A igreja, irmão, sabe por que a igreja é importante? Porque a igreja te alerta.
A igreja te ensina, a igreja não deixa morrer a fé, a esperança, a palavra de Deus. Deus sempre, olha só, sempre Deus estabelece o quê? Homens de Deus. A Bíblia diz no Antigo Testamento tinha uns escribas, aqueles homens que ensinavam a palavra. Por quê, irmãos? A palavra de Deus não pode morrer na sua vida, porque senão você perde a fé. E você muitas vezes acaba se desviando. Disse-lhe Abraão, olha que Abraão falou para ele, não, tem Moisés e os profetas. Ouça, o que Abraão estava dizendo para ele? Moisés é os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a repetição da lei. Os 5 primeiros livros da Bíblia. O que são os profetas? Os profetas é todo o Velho Testamento, porque tem a Torá e os profetas. É toda o Velho Testamento, porque naquele tempo não tinha o Novo Testamento ainda. Então olha só, tem Moisés e os profetas. Ouça-nos. Em outras palavras, acredite neles. Porque Deus vai... Olha para mim aqui. Um anjo não vai falar para você, olha, você tem que aceitar Jesus. Senão você vai... Irmão, o anjo não prega o Evangelho. Quem prega o Evangelho? Nós. Fala comigo assim, eu tenho que pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e... Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouviram? Por isso que é a importância da igreja. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, essa não é a maneira. Então, 2 homens morreram, um foi para o inferno, outro para o céu. O que foi para o inferno estava sofrendo, foi para o inferno porque não creu. Irmãos, o rico não foi para o inferno por ele ser rico. Tem muito rico que vai para o céu. Tem muito rico, irmão, porque dinheiro não é problema. Dinheiro, irmãos, não é problema. O problema é o orgulho, o problema é o coração. É quando você confia nas riquezas. Irmão, dinheiro, a Bíblia diz que Deus enriquece, é Ele que enriquece. Tem homens da Bíblia que foram ricos, homens da Bíblia que foram, a Bíblia diz que Abraão foi milionário, Salomão, a oferta que Salomão deu, diz, os teólogos ele deu uma oferta de bilhões. Já pensou nisso, o cara dá uma oferta de bilhões? Em gado, em bilhões. Dinheiro não é problema, o problema é quando nós confiamos no dinheiro. Não é porque ele não acreditou na palavra de Deus, ele não teve fé, viveu uma vida de forma natural. Eu tenho dinheiro, não preciso de Deus. Esse é o grande problema. Irmãos, Salmos 9, se eu não me engano, não sei se é 16 ou 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Deixou Deus de fora da sua vida, a pessoa está lascada. Está lascada. Quando ele estava no inferno, ele estava consciente, lembrou dos 5 irmãos que ficaram na terra, ele não queria que os irmãos fossem para lá, e queria que alguém os avisasse, porque ele estava sofrendo. Então olha só, o problema da morte sem o novo nascimento. Quem morre fisicamente, e só nasceu de Adão, de forma natural, e não de Jesus, do Espírito, não pode ir para o céu. O testemunho do pastor Kennedy Reagan. Irmãos, o pastor Kennedy Reagan é um pastor americano, um grande homem de Deus, ele tem vários livros escritos, eu já li acho que quase todos os livros. Quem aqui já leu o livro do Kennedy Reagan? Kennedy Reagan. Poucas pessoas. Mas ele é maravilhoso, irmãos, eu sou fãzão dele. Ele está na glória. Mas ele disse que quando tinha 16 anos, ele tinha um problema cardíaco. E quando ele morreu, irmãos, ele teve uma parada cardíaca, em vez de ele era batizado, olha só, ele era batizado já, e frequentava uma igreja com a avó dele, com a avó e com a mãe dele. Mas quando ele morreu, o que aconteceu com ele, irmãos? Ele começou a descer. Deu uma parada cardíaca, ele estava descendo, indo para o inferno. E ele começou a falar, Deus, eu sou crente, eu sou batizado, e tal. E aí, irmãos, ele voltou, ressuscitaram ele, voltou, e aí ele viu, qual que era o problema do Kennedy Reagan, com 16 anos? Por quê? Ele era um cristão nominal, da boca para fora, e não havia verdade em sua fé. Toma cuidado, querido, você tem que nascer de novo mesmo, de verdade. O Espírito de Deus tem que recriar o teu espírito de verdade, você tem que ter arrependimento de verdade, você tem que ter fé de verdade, você tem que ser um crente de verdade, você não pode ser um crente nominal. Ah, pastor, então a igreja não é importante? Lógico que a igreja é importante, mas o fato de você estar na igreja não te faz um cristão. O fato de você estar numa garagem
não te faz um carro. Você tem que ser verdadeiro com Deus. Um dia, irmãos, estava expulsando um demônio, o demônio não saía. Aí eu chamei a pastora, estava aqui na igreja, chamei a pastora, falei assim, engraçado, o demônio não quer sair, nunca aconteceu isso comigo. Aí eu falei assim, não, e eu fiz o menino aceitar Jesus. O menino aceitou Jesus, mas mesmo assim o demônio não saía. Aí eu falei para a pastora falou assim, é porque ele não aceitou Jesus de verdade. Ele só aceitou Jesus porque ele quer se livre dos demônios. Eu disse, mas não é isso mesmo? Porque quando o demônio vê, irmãos, que a pessoa não tem Jesus, ele fica lá. E aí eu falei para ele assim, você não aceitou Jesus de verdade, né? Você quer só ficar livre dos demônios. E era verdade isso, ele não queria Jesus. Ele só não queria os demônios na vida dele, que estava perturbando, estava manifestando na vida dele. Querido, presta atenção, era da boca para fora. Então, cuidado, olha o que aconteceu aqui com ele. Porque ele era um cristão nominal. Cuidado, para você não acostumar com a igreja e não viver a vida, uma fé verdadeira em Jesus. E não ver uma fé verdadeira. Quando ele voltou à vida, então o que ele viu que precisava se consertar com Deus, aceitar a Jesus de verdade. Ele se arrependeu, aceitou Jesus de verdade. Quando ele teve uma outra parada cardíaca, depois de algum tempo, em vez de ele descer, o que aconteceu com ele? Ele começou a subir. Está ali escrito no livro dele. Eu não sei se é aquele livro, Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. Eu acho que está ali. Eu achei interessante porque ele entendeu que ele precisava se consertar. E ali, irmãos, ele nasceu. E quando teve uma outra parada cardíaca, ele já não estava descendo. Ele estava subindo para o céu. Cuidado com a religiosidade, querido. O que mais leva a pessoa para o inferno não é o pecado, e sim a religiosidade. A religiosidade é um engano. Muitos dizem, Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu amo. Não, Deus sabe, irmão. Você ama mesmo? Então obedece. A fé sem obras é morta. Quem crê, obedece. Sim ou não? Irmãos, eu acredito, eu amo a Jesus. A sua vida está em obediência? Você tem andado nos princípios? Porque falar que tem Jesus, irmão, todo mundo... Irmão, quem não quer Jesus? Só um doido que não quer Jesus. Não é? É ou não é? Sim ou não? Nós estamos num país, irmãos, que 90% é cristão. Mas uns são cristãos nominais. Pensam que estão servindo a Deus e não estão. Pensam que são de Jesus e não são. Por quê, irmãos? Não tem sinceridade. A fé sem obras é... Quem crê, obedece. Fala comigo assim, quem crê, obedece. Para o rico, ele disse, tem Moisés e os profetas, ouça-nos, creia e obedeça. Lázaro não foi para o céu por ser pobre, mas porque ele cumpriu as exigências de Deus. Sabe que Deus falou isso? Porque, irmão, para Deus não tem classe social. O cara pode estar lascado, mas se ele nasceu de novo, irmãos, ele vai para o céu. Independente da classe social dele. Ele creu, por isso estava no céu, mesmo sendo pobre. Quem irá para o céu? Quem vai para o céu aqui? Levanta a mão. Quem nasceu de novo? Aqueles que nasceram de novo. João 3,3, respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem vai para o céu? Os que obedecem. Ele é salvador dos que lhe obedecem. Olha esse versículo, irmão, Hebreus 5,9. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus é salvador, irmão, não dos desobedientes. Ele é salvador dos que lhe obedecem. O que vai para o céu? Os que recebem o reino de Deus como criança. Marcos 10,15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Irmãos, nós temos que ser como criança. A criança, irmãos, é a coisa mais maravilhosa. Ela acredita. Ela é inocente. Né, sem maldade. Você fala para uma criança, irmãos, da historinha da Bíblia, ela chega em casa querendo contar, não é assim, irmãos? Ela quer contar, ela quer falar porque ela acredita de verdade, ela não fica duvidando. Tem que tomar posse, meu irmão, você tem que ser como uma criança. Os que andam em santidade, sem santidade ninguém verá Deus. Olha, Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o
Senhor. Irmãos, sem santidade ninguém verá Deus. Olha só, você aceitou Jesus, teu espírito foi recriado. Você tem agora o teu Espírito Santo, justo, mas agora, lembra da tua alma que nós falamos no domingo passado? Você tem que transformar ela, você tem que andar em santificação. Não pode, irmãos, fazer coisas que Deus não quer. Você pode até ter algumas falhas, mas você tem que ser sincero, verdadeiro, se arrepender. O cara está na igreja, mas está no adultério, está na igreja, mas está mentindo, está na igreja, mas está enganando, está na igreja, mas está fazendo coisas que Deus... Irmãos, sem santificação ninguém verá o Senhor. E os que perseveram até o final, Mateus 24:13, mas quem perseverar até o fim será salvo. Irmãos, você tem que até o teu coração parar de bater. Servir a Deus. Eu já fiz um propósito comigo, irmãos, assim, eu nunca deixo a igreja. O dia que eu parar de ser pastor, que muitas vezes, né, não vou, tô velhinho, mas irmãos, eu quero estar na igreja. Quando eu viajo, irmão, para qualquer lugar, eu vou para uma igreja. Sabe por quê, irmãos? Eu nasci para servir a Deus. Eu nasci para adorar a Deus. Esse é o meu propósito. Quem irá para o céu? Os que vivem prudentemente e guardam azeite. Ó, Mateus 25:8. Lembra das 10 virgens? 5 eram prudentes, 5 eram loucas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. E diante aos que vendem, comprai-o para vós. Por que tem que comprar o azeite? O azeite é a presença de Deus. Olha só, você quer a presença de Deus? Busca, paga o preço. Você quer a presença de Deus? Vem para a igreja, vem para a oração, vai para o jejum. Você quer? Ah, pastor, eu não sinto mais a presença de Deus. Sabe por quê? Você tem que pagar o preço. E tendo ido comprá-lo, chegou o noivo. E os que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos... Já pensou, irmão, a pessoa chegar no último dia e Jesus fala assim: não te conheço. Você andou de qualquer jeito, você estava numa vida de pecado. Já pensou? Sangue de Deus tem poder, né, irmão? E olha o 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Jesus vai voltar a qualquer momento. Queridos, viva hoje como Jesus fosse voltar agora. Amém? Se Jesus voltar agora, você está preparado? Irmãos, eu peguei o Covid, minha saturação baixou, eu estava lá no hospital, e eu falei para Deus: Deus, eu estou preparado, se quiser me levar, eis-me aqui. Irmãos, sem medo, sem medo. Só falei assim: me deixa um pouquinho mais aqui. Irmãos, e você acredita que eu lembrei da minha esposa? Porque ela me deixou no hospital mais de meia-noite, com dor de cabeça, com Covid também. Eu disse: Senhor, me deixa para eu cuidar dela. Que a veinha lá, cuidou de mim, viu? A veinha foi top. Você já nasceu de novo? Então ande como salvo. Tenha identidade de salvo. Viva como salvo. Ande com prudência na presença de Deus, porque a qualquer momento Ele pode te chamar para a eternidade. Viva a luz da eternidade. Viva para a glória de Deus. Se você entender o que Jesus fez por você, e qual é o seu propósito, sua vida será maravilhosa. Se você não fez a escola do reino, irmãos, venha fazer, para você entender os seus 5 propósitos. Para terminar aqui, ó, Atos 14:22. Confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. O diabo não vai querer que você fique na presença de Deus. Ele vai querer te tirar da presença de Deus, desanimar você. Agora presta atenção, irmãos. Guarda a tua coroa. Coloca sobre você. Hoje Deus vai renovar o capacete da salvação sobre a tua vida, amém? Você vai ter mais convicção. Essa palavra é para Deus renovar pessoas aqui. E o último versículo, João 3:7. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo.